Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, geralmente imaginamos os grandes comandantes aliados: Eisenhower, Montgomery, Patton no Ocidente, Zhukov, Rokossovski e Konev no Oriente. Eles são lembrados como líderes dos exércitos que derrotaram o Terceiro Reich. Mas você já se perguntou o que os próprios alemães realmente pensavam desses generais? Em relatórios capturados, diários e interrogatórios pós-guerra, oficiais alemães frequentemente faziam avaliações brutalmente honestas de seus oponentes. Alguns deles descartaram como amadores que dependiam apenas da indústria e dos números. Alguns admitiram ser mestres do engano e manobra. Muitos zombaram de Eisenhower, chamando-o de organizador político, não soldado. Montgomery foi chamado de cauteloso demais, incapaz de arriscar. Temiam a agressividade de Patton, chamando-o de imprudente, mas inegavelmente perigoso. E no leste, descreviam Zhukov como brutal e implacável, Rokossovski como um profissional calmo com talento para o planejamento e Konev como um estrategista flexível que podia se adaptar rapidamente a campos de batalha em constante mudança. Essas não são as histórias que vemos nos livros didáticos. São as opiniões cruas e sem filtro dos generais e soldados alemães que os enfrentaram em batalha. Como verá, as opiniões deles mostram mais que respeito ou ódio. Elas mostram como era estar do outro lado do campo de batalha, diante dos líderes do esforço de guerra dos aliados. Antes de começar o vídeo, deixe um like, isso ajuda muito o vídeo e a mim. Esse me levou semanas para montar, pesquisando em arquivos, livros e memórias, então obrigado a todos pelo apoio. Quando soldados e oficiais alemães ouviram sobre Dwight D. Eisenhower pela primeira vez, muitos não sabiam quem ele era. Ele não liderou grandes exércitos na Primeira Guerra Mundial. Ele não tinha a reputação de comandante ousado de campo de batalha como Rommel, Manstein ou Guderian. Para a maioria dos alemães, Eisenhower era, a princípio, uma figura obscura, um oficial de Estado-Maior elevado ao comando supremo por meio da política e do compromisso dos aliados, em vez de por liderança militar comprovada. Nem mesmo altos oficiais da inteligência alemã em 1942 conseguiam localizá-lo corretamente. Relatórios o descreviam como um organizador em vez de um estrategista, um mediador em vez de um guerreiro, e na verdade essa percepção não estava totalmente errada. A força de Eisenhower não estava nas manobras táticas brilhantes, mas em algo mais sutil. Sua habilidade de unir e manter coesa uma coalizão de nações, exércitos, egos e ambições que poderiam de outro modo se destruir. Para os alemães, acostumados a uma hierarquia rígida, dominada por um Führer, esse conceito de liderança era quase estranho. Na época da Operação Tocha, em novembro de 1942, quando Eisenhower supervisionou os desembarques aliados no norte da África, a visão alemã sobre ele era de desdém. O marechal de campo Kesselring, responsável pelo Teatro do Mediterrâneo, considerava a invasão inevitável, mas mal executada no nível de comando. Seus relatórios para Berlim mostravam o desprezo comum dos oficiais alemães pela liderança aliada. Os desembarques, embora massivos, eram vistos como desajeitados, com coordenação confusa e exploração lenta. Eisenhower, citado nos relatórios de inteligência alemães, não era tratado com medo ou respeito. Muitos alemães achavam que os sucessos dos aliados vinham apenas de sua superioridade material absoluta, as linhas de produção intermináveis dos Estados Unidos e o controle dos mares pela Marinha Britânica, e não um comando inspirado. Com o desenrolar da campanha no norte da África, as percepções começaram a mudar. Eisenhower, mesmo inexperiente, adaptou-se rápido. Ele enfrentou lealdades francesas conflitantes, cautela britânica e inexperiência americana. A inteligência alemã reconheceu que, após a queda de Tunis em maio de 1943, os americanos amadureceram mais rápido do que o previsto. O nome de Eisenhower passou a simbolizar essa inesperada resiliência. Para homens como Rommel, que lutaram no norte da África, o inimigo tático era Montgomery, mas Eisenhower, comandando o teatro de operações, representava a máquina aliada, que aprendia e avançava lentamente. Os alemães, que se orgulhavam do profissionalismo, começaram a notar que Eisenhower não era simplesmente um indicado político. Ele estava provando ser capaz de manter unida uma aliança que Hitler constantemente afirmava que iria se romper.
A invasão da Sicília em julho de 1943 reforçou essa impressão. Oficiais alemães na Sicília e no sul da Itália, como o general Hans Huber e Albert Kesselring, ficaram surpresos com a escala e a coordenação do ataque aliado. Mais uma vez, o nome de Eisenhower apareceu em seus relatórios, não como um grande estrategista, mas como o homem capaz de orquestrar vastos exércitos e frotas em múltiplas frentes. Foi aqui que os alemães começaram a distinguir entre brilhantismo tático e liderança estratégica. Eisenhower talvez não manobrasse divisões com a maestria de um Manstein, mas ele conseguia mobilizar nações inteiras. Isso, aos olhos de homens como Kesselring, era algo muito mais perigoso. Durante a invasão da Normandia, em junho de 1944, os alemães já tinham mudado a opinião sobre Eisenhower. O marechal de campo von Rundstedt, o comandante em chefe do Oeste, sabia que a invasão aconteceria, mas subestimou a capacidade de Eisenhower de coordenar operações de engano, logística e supremacia aérea em tal escala. A Operação Overlord não era, aos olhos dos alemães, obra de um único gênio, mas sim uma obra-prima de organização, algo que poucos em Berlim acreditavam que os aliados fossem capazes de realizar. Após os desembarques, quando os contra-ataques alemães falharam e os aliados enviaram cada vez mais homens para a cabeça de ponte, os oficiais alemães reconheceram amargamente que a liderança de Eisenhower, embora indireta, foi decisiva. Sua habilidade em gerenciar subordinados como Montgomery, Bradley e Patton, todos eles com grande antipatia entre si, foi um feito que os alemães mal conseguiam compreender. Para eles, Hitler gritando com generais e proibindo retiradas era a realidade do comando supremo. Eisenhower, por outro lado, parecia calmo, diplomático, disposto a ouvir, mas firme quando decisões precisavam ser tomadas. Para os prisioneiros e oficiais alemães, interrogados, isso foi uma revelação. Uma das avaliações mais marcantes veio do general Günther Blumentritt, que após a guerra descreveu Eisenhower como um mediador militar da mais alta ordem. Ele explicou que os alemães não o temiam como tático, mas passaram a respeitá-lo como o homem que uniu os aliados em uma só máquina e que essa qualidade talvez fosse mais decisiva do que o brilhantismo no campo de batalha. O general Siegfried Westphal, que serviu com Rommel, afirmou quase o mesmo. Eisenhower era mais um estadista do que um comandante, mas nesse papel ele foi indispensável. Sem ele, a coalizão poderia ter desmoronado. Com ele, venceu a guerra. Isso não quer dizer que os oficiais alemães sempre o elogiaram. Muitos continuaram a desprezar sua falta de experiência direta em combate. Rundstedt, interrogado em 1945, disse que Eisenhower não era um soldado de verdade e nunca pareceu ser um grande comandante. Ele também admitiu que a habilidade política de Eisenhower era incomparável e talvez mais vital que o gênio operacional em uma guerra mundial com uma grande coalizão. Durante a Batalha do Bulge, em dezembro de 1944, os alemães mais uma vez enfrentaram o comando aliado sob Eisenhower. Hitler acreditava que uma contraofensiva dramática nas Ardenas quebraria a unidade dos aliados, que Eisenhower não seria capaz de controlar seus subordinados briguentos e que o pânico se espalharia pelas linhas americanas. Eisenhower lidou com a crise com calma e determinação. Ele delegou autoridade de forma eficaz, confiou em seus comandantes e manteve a coesão geral. Oficiais alemães capturados na batalha ficaram surpresos com a rápida recuperação dos americanos, a agilidade dos reforços e a unidade dos aliados. O que Eisenhower conseguiu durante aquelas semanas não foi uma manobra tática impressionante, mas sim a gestão constante de homens, material e moral sob enorme pressão. Para os alemães acostumados à interferência errática de Hitler, essa mão firme era impressionante. Nos meses finais da guerra, quando os aliados cruzaram o Reno e avançaram para o coração da Alemanha, Eisenhower novamente tomou decisões que deixaram seus próprios generais perplexos e, às vezes, furiosos, mas que os alemães mais tarde reconheceram como astutas. Sua decisão de parar no rio Elba e permitir que os soviéticos tomassem Berlim, por exemplo, foi interpretada por alguns alemães como um sinal de fraqueza. Porém,
Alguns oficiais do Estado-Maior alemão que consideraram as realidades políticas admitiram que Eisenhower fez a escolha estratégica certa para reduzir baixas e evitar conflito desnecessário com a União Soviética. Foi uma decisão política, mas estava de acordo com todo o estilo de liderança de Eisenhower. Pragmático, voltado para a coalizão e focado no quadro geral, em vez da glória pessoal. Após a guerra, quando os generais alemães escreveram suas memórias e foram interrogados para estudos históricos dos aliados, seu veredito sobre Eisenhower foi consistente. Ele não era visto como mestre da arte operacional nem comparado a Napoleão, Rommel ou Manstein, mas era respeitado por vencer a guerra ao unir a maior coalizão da história. Para muitos alemães, isso era mais assustador do que o brilhantismo tático, porque significava que todas as suas esperanças de explorar divisões entre os aliados tinham sido em vão. Eisenhower negou a eles a única chance que acreditavam poder salvar a Alemanha: o colapso da unidade aliada. Para os soldados alemães comuns, Eisenhower continuava sendo um nome distante. Eles conheciam Patton, cujo estilo agressivo os aterrorizava, e Montgomery, cujas ofensivas metódicas eles suportavam. Eisenhower, por outro lado, era a figura nos bastidores, o comandante supremo cuja presença era sentida não por ordens gritadas no campo de batalha, mas pela maré incessante de homens, máquinas e suprimentos que avançavam sobre eles. Mesmo entre esses soldados comuns, havia um reconhecimento relutante, como um prisioneiro teria dito em 1940. Esse tal Eisenhower deve ser um grande homem. Caso contrário, os americanos e os britânicos nunca lutariam tão bem juntos. Assim, o veredito alemão sobre Eisenhower era complexo. Eles não o temiam como um oponente no campo de batalha, mas o respeitavam como o arquiteto da vitória dos aliados. Para eles, ele era mais um estadista de uniforme do que um general, mais um construtor de coalizões do que um tático. Mas foi exatamente essa qualidade que o tornou formidável. Para os alemães que viam seu próprio líder destruir alianças e afastar possíveis parceiros, o sucesso de Eisenhower foi uma lição amarga. E no final, foi essa lição que mais importou, que as guerras nem sempre são vencidas pela manobra mais brilhante, mas sim pela habilidade paciente de manter homens e nações unidos em uma causa comum. Se Eisenhower era respeitado pelos alemães como o estadista discreto que manteve a coalizão aliada unida, então George S. Patton era temido como o guerreiro que personificava o modo americano de fazer guerra. Entre todos os comandantes aliados, nenhum provocou tanta fascinação, respeito e temor entre os oficiais e soldados alemães quanto Patton. Seu nome era pronunciado com uma mistura de admiração e apreensão, e para muitos alemães, ele era o único general aliado que podia ser comparado aos seus próprios grandes comandantes. Enquanto Eisenhower representava a diplomacia, Patton representava ousadia, agressividade e velocidade, qualidades que os próprios alemães valorizavam acima de tudo. A reputação de Patton entre os alemães começou no norte da África. No início, a inteligência alemã mal o registrava. Os americanos eram vistos como amadores, mal treinados, mal liderados e propensos ao pânico, como no passo de Kasserine em fevereiro de 1943. Quando Patton assumiu o comando do 2º Corpo após o desastre, a mudança foi imediata e dramática. Relatórios alemães notaram surpresos que os americanos, antes hesitantes e desajeitados, de repente ficaram agressivos e disciplinados. O próprio Rommel observou a diferença, comentando em seu diário que para os soldados alemães que enfrentaram os homens de Patton na Tunísia e depois na Sicília, a transformação era inegável. Eles estavam enfrentando um novo tipo de exército americano, liderado por um comandante que avançava incansavelmente, exigia velocidade e não dava ao inimigo um momento de descanso. Na Sicília, em julho de 1943, a reputação de Patton cresceu. Sua rápida investida pela ilha, sua audaciosa tomada de Palermo e sua corrida dramática até Messina superaram o avanço mais lento e desgastante de Montgomery. Comandantes alemães como Albert Kesselring e Hans Huber tomaram nota. Aqui estava um americano agindo com a ousadia e rapidez que eles valorizavam.
Relatórios para Berlim alertavam que Patton era diferente dos outros comandantes aliados. Ele era um homem de Bewegungskrieg, guerra de manobra, por isso muito perigoso. Oficiais alemães que antes zombavam dos americanos por serem fracos, agora admitiam, em particular e às vezes publicamente, que sob o comando de Patton, eles se tornaram adversários formidáveis. Durante a invasão da Normandia, em junho de 1944, a reputação de Patton já era lendária entre os aliados e também nos círculos de inteligência alemães. Os alemães respeitavam tanto Patton que achavam que ele, e não Eisenhower ou Montgomery, lideraria a principal força de invasão aliada. Todo o plano de engano da Operação Fortitude, que convenceu Hitler e o Oberkommando der Wehrmacht de que os aliados desembarcariam em Pas-de-Calais, foi construído com base nessa percepção. Relatórios da inteligência alemã descreviam Patton como o melhor general dos aliados, e o próprio Hitler acreditava nisso. Até julho de 1944 semanas, após os desembarques na Normandia, Hitler ainda se agarrava à ideia de que Patton comandava um exército enorme no sudeste da Inglaterra, pronto para atacar Calais. A ironia era marcante. A reputação de Patton entre os alemães era tão grande que ajudou a garantir o sucesso da invasão real na Normandia, onde ele foi inicialmente deixado de lado. Quando Patton entrou em campo na França, os alemães logo viram que seus temores eram justificados. A ofensiva da Normandia na Operação Cobra, em julho de 1944, mostrou tudo o que os alemães temiam. Quando a infantaria americana rompeu as linhas alemãs, o terceiro exército de Patton avançou rapidamente. Em poucas semanas, varreram a Bretanha, cercaram os alemães no bolsão de Falaise e avançaram para o leste da França. Oficiais alemães que haviam combatido os grandes avanços blindados do Exército Vermelho no leste ficaram surpresos com a velocidade do avanço de Patton. O general Günther Blumentritt disse depois que Patton era o melhor dos aliados e que suas ações lembravam nossa Blitzkrieg. Para os soldados alemães, a experiência era aterrorizante. Enfrentavam ataques constantes, perseguição implacável e um inimigo que nunca parecia recuar. Um prisioneiro alemão capturado na França disse aos seus interrogadores: "Esse Patton não nos dá descanso. Ele ataca dia e noite. Ele força seus homens tanto quanto força a nós." Na campanha da Lorena, em 1944, o estilo agressivo de Patton ficou claro, apesar do terreno e clima o desacelerarem. Oficiais alemães como o general Hermann Balck, que comandava o grupo de exércitos G, observaram tanto os pontos fortes quanto as fraquezas de Patton. Eles respeitavam sua agressividade, mas também reconheciam que sua impaciência às vezes o levava a batalhas custosas, como em Metz. Ainda assim, mesmo nesse caso, eles reconheciam que sua pressão implacável os desgastava. Balck mais tarde admitiu que a recusa de Patton em permitir que seu exército descansasse ou se retirasse, criava uma pressão constante sobre as defesas alemãs, forçando-os a lutar sem pausa. Os alemães, que haviam construído sua própria reputação no início da guerra com um espírito ofensivo incessante, não puderam deixar de reconhecer em Patton um espírito semelhante, alguém que usava seus próprios métodos contra eles. A reputação de Patton entre os alemães foi mais claramente confirmada durante a Batalha do Bulge, em dezembro de 1944, quando Hitler lançou sua ofensiva nas Ardenas. Seu objetivo era dividir os aliados e semear o caos. Os alemães sabiam que a chave para o sucesso era o tempo, tomar a iniciativa, mantê-la e impedir que os aliados se reorganizassem. Mas Patton arruinou esse plano. Em uma das manobras mais notáveis da guerra, Patton virou o seu terceiro exército para o norte em curto prazo e libertou a cidade sitiada de Bastogne. Os oficiais alemães mal podiam acreditar na velocidade com que ele agiu. O general Hasso von Manteuffel, que comandou o 5º Exército Panzer durante a ofensiva, disse mais tarde que Patton era o melhor deles e que sua reação rápida selou o destino do ataque alemão. Para homens como Monteuffel, que valorizavam manobras rápidas e flexibilidade, o contra-ataque de Patton mostrou devastadoramente que os americanos já dominavam essas qualidades. Oficiais alemães interrogados após a guerra colocaram consistentemente Patton no topo da lista de comandantes aliados que mais respeitavam.
Blumentritt o chamou de um homem nascido para a guerra. Westphal afirmou ser o único general aliado que temíamos. Até Hundstedt, que costumava desprezar seus adversários, reconheceu que Patton era ousado, pouco convencional e implacável. Eles o comparavam não a Montgomery ou Bradley, que consideravam previsíveis, mas aos seus próprios grandes generais de movimento, homens como Guderian, Rommel e Manstein. Esse era o maior elogio possível. Para os soldados alemães comuns, a fama de Patton também era forte. Sua extravagância, revólveres com cabo de madrepérola e discursos agressivos eram famosos até entre os soldados rasos. A propaganda às vezes zombava dele, retratando-o como uma caricatura da arrogância americana. Mas por trás da zombaria havia medo. Patton representava o inimigo que não parava, que os perseguia através de rios, por vilarejos, em florestas, e que não lhes dava tempo para descansar ou se reagrupar. Para soldados já desgastados por anos de combate na frente oriental, enfrentar o terceiro exército de Patton era como reviver os piores dias das ofensivas soviéticas, mas desta vez no oeste, onde antes esperavam encontrar alívio. Na ofensiva final para dentro da Alemanha em 1945, o terceiro exército de Patton continuou avançando com uma velocidade impressionante. Eles cruzaram o Reno, libertaram grandes áreas e avançaram no coração do Reich. Oficiais alemães, assistindo ao colapso de sua pátria, não puderam deixar de reconhecer a ferocidade do avanço de Patton. Um oficial capturado no fim da guerra disse: "Patton foi o único que lutou contra nós como fazíamos com os outros. Ele via a guerra como nós." Isso explica melhor que tudo a visão dos alemães sobre Patton. Ele não era cauteloso, não era burocrático, não era um político de uniforme. Ele era um guerreiro, imprudente às vezes, sim, mas sempre avançando, sempre buscando a batalha, sempre pressionando o ataque. Após a guerra, ao escreverem suas memórias, generais alemães citaram Patton várias vezes. Nem sempre admiravam seus métodos, mas o respeitavam e viam nele as qualidades que mais valorizavam. Velocidade, ousadia e agressividade para atacar rápido e com força. Em Patton, eles reconheceram um reflexo de si mesmos, e é por isso que o temiam. Enfrentar Patton era enfrentar o próprio espírito da Blitzkrieg voltado contra eles. Para o exército alemão, essa talvez tenha sido a maior ironia. Se Patton era o general aliado que os alemães mais temiam, então Bernard Law Montgomery era o que eles mais desgostavam e frequentemente ridicularizavam, mas também respeitavam a contragosto. Para os alemães, Montgomery representava um estilo de comando muito diferente do de Patton. Era lento, metódico e cauteloso, enquanto Patton era rápido, audacioso e ousado. No entanto, essas mesmas qualidades que frustravam seus próprios colegas aliados, muitas vezes o tornavam formidável aos olhos dos alemães. Eles reconheciam que sua cautela significava menos erros. Sua preparação metódica tornava suas ofensivas mais difíceis de serem detidas uma vez iniciadas, e sua insistência em força esmagadora garantia que, quando atacava, atacava de forma decisiva. A primeira vez que os alemães realmente conheceram Montgomery foi no norte da África, em 1942. Até então, o 8º Exército Britânico havia sido repetidamente derrotado pelo Afrika Korps de Erwin Rommel. Para os oficiais alemães, os britânicos pareciam hesitantes, descoordenados e sem o ímpeto e velocidade que orgulhavam a Wehrmacht. Mas quando Montgomery assumiu o comando do 8º Exército, em agosto de 1942, a mudança logo ficou evidente. A inteligência alemã interceptou suas ordens e notou sua ênfase na moral, disciplina e planejamento cuidadoso. O próprio Rommel escreveu em seu diário que os britânicos agora são comandados por um novo homem e seu espírito melhorou. Isso ficou claro na Batalha de Alam el-Halfa, onde Montgomery evitou manobras arriscadas, manteve-se firme e conteve a última grande ofensiva de Rommel na África. Oficiais alemães, habituados a erros britânicos, se surpreenderam com a nova firmeza no comando. Em El Alamein, em outubro de 1942, a reputação de Montgomery foi consolidada. Para os soldados alemães que enfrentaram o 8º Exército no deserto, a batalha foi diferente dos encontros confusos anteriores. Os britânicos reuniram artilharia, tanques e tropas em número esmagador. Eles atacaram de forma metódica, onda após onda, sem perder a coesão.
Rommel, doente na época e obrigado a deixar a maior parte da batalha para seus subordinados, depois admitiu que Montgomery planejou e executou uma operação sólida e profissional. O general Fritz Billen, chefe de gabinete de Rommel, disse que a força de Montgomery era a minuciosidade, não o gênio. Ele não deixou nada ao acaso. Soldados alemães que sobreviveram a El Alamein frequentemente lembravam do peso aterrorizante do poder de fogo aliado e do avanço implacável e constante das tropas britânicas. Eles talvez não admirassem o estilo de Montgomery, mas respeitavam a forma como ele conquistava a vitória. Com os combates indo para Sicília e Itália em 1943, a visão alemã sobre Montgomery ficou mais complexa. Eles notaram sua tendência a ser lento. Na Sicília, seu avanço foi lento, enquanto Patton seguia rapidamente para Palermo e Messina. Oficiais alemães, como Albert Kesselring, comandante das forças do Eixo na Itália, concluíram que Montgomery era confiável, mas previsível. Suas ofensivas podiam ser previstas com antecedência, porque ele sempre se preparava meticulosamente e raramente tentava surpreender. Porém, essa previsibilidade tornava seus ataques difíceis de conter. Em batalhas como ao longo do Sangro ou mais tarde em Monte Cassino, os defensores alemães observaram que Montgomery e os britânicos eram como um martelo que continuava batendo no mesmo ponto até que ele rachasse. A habilidade defensiva da Wehrmacht atrasou os aliados por meses, mas eles não podiam negar que Montgomery era um oponente sério e determinado. Foi na Normandia, em 1944, porém, que as avaliações alemãs sobre Montgomery se tornaram mais francas. Desde os primeiros dias da campanha, os alemães perceberam que Montgomery estava no comando geral das forças terrestres aliadas. Eles estudaram seu estilo de perto. Para generais alemães como Gerd von Rundstedt e Erwin Rommel, ficou rapidamente claro que Montgomery não era um homem de avanços repentinos. Sua batalha por Caen, em particular, os frustrou. Durante semanas, ele lançou ataques massivos contra as divisões panzer alemãs ao redor da cidade, operações Epsom, Charnwood e Goodwood. Os comandantes alemães achavam que o haviam contido e que fracassava, mas logo perceberam um padrão. O método de Montgomery era prender os alemães, forçar o uso de reservas e esgotar divisões blindadas em batalhas defensivas. O general Heinrich Eberbach, comandante do grupo Panzer Oeste alemão, reconheceu depois que as operações de Montgomery, apesar do custo, enfraqueceram as divisões Panzer até não conseguirem resistir à ofensiva americana para o oeste. Os oficiais alemães frequentemente zombavam de Montgomery, chamando-o de general cauteloso ou general dos materiais. Eles observavam que ele insistia em ter poder de fogo esmagador antes de avançar. O marechal de campo Günther von Kluger o descreveu como um homem que nunca dá um passo sem uma base segura. Para um exército conhecido pela ousadia e improvisação, Montgomery parecia lento. Ainda assim, até von Kluger admitiu que sua cautela o tornava perigoso porque ele evitava desastres. Ao contrário de muitos aliados, Montgomery nunca teve derrota catastrófica. Para os alemães, isso já era impressionante. Um exemplo marcante da frustração alemã com Montgomery foi durante a Operação Goodwood, em julho de 1944. Os britânicos lançaram um enorme ataque blindado a leste de Caen, apoiados pelo maior bombardeio aéreo já visto na campanha. Divisões Panzer alemãs, incluindo a 21ª Panzer e a 1ª Divisão SS Panzer Leibstandarte, foram lançadas na batalha. Eles deteram o avanço britânico após combates intensos, e os comandantes alemães se vangloriaram de que Montgomery havia fracassado. A longo prazo, a batalha atingiu seu objetivo. Ela manteve os blindados alemães presos no lugar, impedindo-os de se moverem para o oeste para conter a ofensiva de Patton. Rundstedt admitiu depois que, embora Montgomery não tenha rompido, manteve as reservas de Panzer ocupadas no momento crucial. Se a Normandia mostrou aos alemães os pontos fortes de Montgomery, a Operação Market Garden, em setembro de 1944, revelou suas fraquezas. O plano ambicioso de tomar pontes na Holanda e cruzar o Reno em um único golpe foi ousado para os padrões de Montgomery, mas terminou em desastre em Arnhem. Comandantes alemães como Kurt Student e Wilhelm Dietrich, que dirigiram a defesa, ficaram surpresos com a audácia dos aliados, mas também foram rápidos em explorar suas falhas. Eles notaram que Montgomery apostou alto,
estendeu suas linhas de suprimento e subestimou os alemães. O resultado foi uma derrota custosa para as forças aerotransportadas britânicas. Oficiais alemães sentiram uma satisfação sombria ao chamar isso de loucura de Montgomery. Ainda assim, mesmo aqui, alguns admitiram que o plano, se tivesse dado certo, poderia ter terminado a guerra meses antes. Foi uma das raras vezes em que Montgomery se afastou de seu estilo cauteloso, e os alemães o fizeram pagar por isso. Nos meses finais da guerra, Montgomery voltou ao seu método metódico. Suas operações na Renânia em 1945, Veritable e Plunder, foram ataques massivos que destruíram as defesas alemãs. Oficiais alemães chamaram esses ataques de golpes de marreta. Faltava sutileza e finesse, só havia poder avassalador. Para quem lutou nas campanhas de 1940 e 1941, era um contraste amargo. A Wehrmacht, exausta e desgastada, já não conseguia manobrar. Contra as ofensivas deliberadas e esmagadoras de Montgomery, eles só podiam recuar. O general Walter Wenck disse depois que o método de Montgomery era o caminho do material. Ele usou seus vastos recursos para nos desgastar. Contra tamanha força, o brilho importava pouco. Para os soldados alemães comuns, Montgomery não era uma figura temida como Patton. Ele causava menos medo pelo estilo de guerra lento e previsível, mas sabiam que, quando seu exército se movia, era quase impossível detê-lo. Interrogatórios de prisioneiros mostraram que muitos soldados alemães achavam as ofensivas britânicas, lideradas por Montgomery, das mais difíceis, devido à combinação de intensos bombardeios de artilharia e ataques constantes de infantaria. Um soldado da 12ª Divisão Panzer SS lembrou o horror de enfrentar a artilharia britânica em César. Foi como se a terra se abrisse e nos engolisse. Não podíamos nos mover, não podíamos respirar. Os Tommies avançaram atrás do fogo deles como uma parede. Após a guerra, os generais alemães deram avaliações mistas de Montgomery. Rundstedt o considerou sem imaginação, mas reconheceu sua confiabilidade. Blumentritt o chamou de o mais cauteloso dos aliados, mas também o menos propenso a falhar. Bailyn afirmou: Montgomery não era brilhante, mas era sólido e sempre garantia o sucesso. Para homens que priorizavam a audácia, esses elogios eram ambíguos, mas mostravam como os alemães viam Montgomery. Eles não o admiravam como admiravam Patton. Eles não o temiam como temiam o Exército Vermelho. Mas eles o respeitavam como um profissional que nunca perdia, que entendia o valor da preparação e que, à sua maneira deliberada, os desgastava. No fim, Montgomery era para os alemães o mesmo que para muitos aliados. Um incômodo, um homem cuja arrogância e lentidão eram exasperantes, mas cujos resultados não podiam ser negados. Ele incorporava um estilo de guerra que era estranho à tradição alemã, mas eficaz no contexto dos vastos recursos à sua disposição. Enfrentar Montgomery era encarar a inevitabilidade da força aliada, aplicada metodicamente até que não restasse nada para resistir. E nesse sentido, os alemães sabiam que ele era, à sua maneira, um adversário formidável. Em 1943, no norte da África, Bradley conheceu os alemães enquanto servia sob Eisenhower e ao lado de Patton. A atenção deles se concentrou em Patton, cujo estilo de liderança agressivo se destacou. Bradley parecia mais quieto, mais reservado e com menos personalidade, mas os relatórios da inteligência alemã observaram que ele era eficiente e organizado. Eles o chamavam de o Calmo, um homem que preferia deixar que outros ficassem sob os holofotes, mas que nos bastidores garantia que as operações corressem bem. Na campanha da Sicília, Bradley liderou o 2º Corpo de Exército. Alemães notaram seu avanço contínuo e ataques bem coordenados. Eles notaram que ele não arriscava vidas desnecessariamente. O general Albert Kesselring disse que os americanos comandados por Bradley mostravam paciência e firmeza ao avançar gradualmente. Isso contrastava fortemente com o estilo arrojado de Patton. Para os alemães, parecia uma divisão de funções. Patton fornecia os avanços agressivos, enquanto Bradley mantinha a pressão constante. Com os preparativos para a Normandia, a importância de Bradley cresceu. Ele recebeu o comando do 1º Exército Americano para a invasão, enquanto os alemães esperavam que Patton liderasse os americanos.
Eles realmente achavam que Patton comandava um grupo de exércitos no sudeste da Inglaterra devido às operações de engano dos aliados. A discrição de Bradley beneficiou os aliados. No dia D, Bradley comandou o desembarque americano nas praias de Omaha e Utah. Relatórios alemães de Omaha registraram a ferocidade do ataque americano, e mais tarde eles souberam que Bradley chegou a considerar uma retirada em certo momento devido ao grande número de baixas. Para os soldados alemães, o que mais impressionou foi a resistência dos americanos naquele dia, mesmo diante do massacre. Eles reconheceram depois que a liderança calma de Bradley foi fundamental para manter a invasão firme em seu ponto mais crítico. Nas semanas após o dia D, os alemães viram mais do estilo de Bradley. Ele liderou o avanço americano pelos matagais da Normandia, onde os alemães resistiram com infantaria experiente e divisões de panzer. Os comandantes alemães notaram que os americanos, liderados por Bradley, aprendiam rápido. No início, desajeitados e inexperientes no terreno de Boucher, eles logo criaram novas táticas, usando tanques com cortadores de matagais, combinando artilharia, infantaria e coordenando melhor o apoio aéreo. O marechal de campo Gunther von Kluge observou que os americanos eram amadores em junho, mas profissionais em julho. Supervisionada por Bradley, essa adaptação impressionou os alemães. A ruptura em St. Lo em julho de 1944 foi uma das maiores conquistas de Bradley. A Operação Cobra lançou um grande bombardeio aéreo, seguido de ataque terrestre que destruiu as defesas alemãs. Sobreviventes alemães chamaram aquilo de apocalíptico. Vilas sumiram sob bombardeios e divisões Panzer foram destruídas. O general Fritz Bierlein, da divisão Panzerleiter, lembrou que sua divisão foi aniquilada pelo ar antes mesmo da batalha começar. Ele admitiu que o ataque americano coordenado por Bradley foi devastadoramente eficaz. Aos olhos dos alemães, isso não era o brilho da guerra de manobra. Era o peso de um poder de fogo avassalador, organizado e dirigido com eficiência. Depois de Cobra, Bradley comandou o novo 12º Grupo de Exércitos, maior formação americana da guerra. Isso o colocou no comando de milhões de homens, mais do que todo o comando de Eisenhower no norte da África. Oficiais alemães perceberam que Bradley era uma das principais figuras por trás do avanço aliado, não só um comandante de corpo ou exército. Seu estilo seguia discreto, raramente buscava glória, preferia coordenar subordinados. Para os alemães, isso o deixava menos visível, mas logo notaram que ele era quem orquestrava o esforço de guerra americano no campo de batalha. Uma das principais avaliações alemãs sobre Bradley foi durante o Bolsão de Falaise, em agosto de 1944. Cercado pelos aliados, o 7º Exército Alemão tentava escapar desesperadamente. As decisões de Bradley foram controversas. Ele interrompeu o avanço de Patton ao norte para fechar o Bolsão rápido, temendo fogo amigo. O atraso permitiu que dezenas de milhares de alemães escapassem, o que generais alemães depois lembraram com gratidão. O general Paul Hauser, comandante do 7º Exército, escreveu que os americanos hesitaram e isso nos salvou. Os alemães viam a cautela de Bradley como uma falha explorável, mas admitiram que, apesar do atraso, a Batalha de Falaise foi um desastre, destruindo boa parte de sua força na França. Enquanto os aliados avançavam para a Bélgica e a fronteira alemã, Bradley seguia demonstrando preferência por operações cautelosas e coordenadas. Na Batalha do Bulge, em dezembro de 1944, Bradley teve papel-chave na resposta à ofensiva alemã. Quando Hitler lançou seu ataque surpresa pelas Ardenas, pegou os americanos de surpresa. Os comandantes alemães se orgulhavam da conquista, certos de terem provado novamente a superioridade de sua arte operacional. Mas Bradley e Eisenhower agiram rápido para estabilizar a linha de frente. Ele coordenou a defesa de Bastogne e as contraofensivas que eventualmente fecharam o saliente. Oficiais alemães admitiram que, apesar da surpresa inicial ser deles, a recuperação americana foi rápida e determinada. O general Hasso von Manteuffel, um dos comandantes alemães na saliência, observou que os americanos se recuperaram com uma velocidade notável. O que impressionou os alemães em Bradley durante a saliência foi sua calma sob pressão. Enquanto alguns comandantes americanos entraram em pânico, Bradley manteve a calma.
Ele confiou no poder de fogo, reorganizou suas unidades e contra-atacou quando o tempo melhorou e o poder aéreo aliado voltou. Oficiais alemães notaram que a força de Bradley estava na firmeza, não em manobras dramáticas. Ele não perdeu a cabeça quando enfrentou uma crise. Essa era uma qualidade que os alemães valorizavam, mesmo que não o admirassem da mesma forma que admiravam Patton. Quando os aliados cruzaram o Reno em 1945 e avançaram na Alemanha, Bradley comandava uma vasta frente. Soldados alemães descreveram o ataque dos exércitos como irresistível. Cidades foram destruídas por artilharia, ataques aéreos e depois por infantaria e blindados. O general Walter Wenck lembrou que os americanos, comandados por Bradley, lutavam com determinação quase mecânica. Nada era sutil, mas não havia como impedi-los. Para os soldados alemães, Bradley era menos conhecido que Patton, mas sentiam o peso de seu comando diariamente. Após a guerra, os generais alemães deram elogios modestos a Bradley. Eles o consideravam sólido, competente e cuidadoso para não errar. Blumentritt o definiu como um general que deixava sua força agir. Bayerlein observou que Bradley não era brilhante, mas era confiável. Não eram elogios entusiasmados, mas mostravam o respeito dos alemães por sua firmeza. Eles reconheceram que ele comandou os maiores exércitos americanos da história sem catástrofes, e que sua liderança calma foi um fator importante na vitória dos aliados. Bradley era frequentemente desconhecido para os soldados alemães comuns. Eles conheciam Patton e Montgomery, mas quase não mencionavam Bradley. Mesmo assim, sentiam sua presença no avanço americano, na artilharia implacável e nos números avassaladores. Assim, Bradley era como a guerra, impessoal, constante, imparável. Ao final, os alemães viam Bradley como símbolo do modo americano de guerrear. Ele não era um gênio, nem um líder extravagante, mas sim um gestor calmo e eficiente de vastos recursos. Ele simbolizava o poder industrial, metódico e avassalador dos Estados Unidos. Enfrentar os exércitos de Bradley era uma derrota lenta e certa. Embora raramente admirado, os alemães reconheciam que, sob seu comando, os exércitos americanos avançavam rumo à vitória final. Para a maioria dos soldados alemães, Charles de Gaulle não foi uma figura de campo de batalha durante a guerra. Ele era um nome, uma voz no rádio vinda de Londres, um símbolo de resistência. Em 1940, após a queda rápida da França, de Gaulle era quase desconhecido. Ele era um general pouco conhecido, mas ao fugir para a Grã-Bretanha e convocar os franceses à resistência, chamou logo a atenção dos alemães. Para Hitler e seus propagandistas, de Gaulle era um incômodo por falar em resistência francesa, enquanto a França estava ocupada pelos alemães. A propaganda alemã apresentava de Gaulle como traidor, fantoche da Grã-Bretanha e alguém que abandonou seu país. Eles tentaram minimizar sua importância, mas a própria necessidade de atacá-lo em discursos e jornais mostrava que o levavam a sério. Temiam que seu apelo motivasse resistência contínua, o que realmente aconteceu. As forças francesas livres, organizadas por ele no norte da África e na Europa, simbolizaram o orgulho francês, e os alemães nunca silenciaram totalmente sua voz na guerra. Os soldados alemães se impressionaram com a determinação das tropas da França Livre no norte da África em 1942 e 1943. Oficiais alemães admitiram não esperar que os franceses se recuperassem tão rápido da humilhação de 1940. O general Albert Kesselring notou que os soldados da França Livre lutavam com espírito de vingança. Para os alemães, a liderança de Gaulle foi diretamente responsável por isso. Ele manteve viva a chama da honra francesa, e os alemães sentiram seu calor no campo de batalha. Na campanha italiana, divisões da França Livre lutaram com americanos e britânicos. Os soldados alemães os lembravam como agressivos e determinados. Em Monte Cassino, os gumiers marroquinos, liderados pelos franceses, aterrorizavam os alemães com sua habilidade em combate de montanha. Relatos circulavam entre as unidades alemãs sobre combates brutais, corpo a corpo e ataques noturnos. Muitos alemães viam essa ferocidade em de Gaulle, que reuniu essas forças e lhes deu um propósito. Em 1944, durante a Normandia, de Gaulle já era um problema político para os alemães. Ele não era apenas um líder militar, mas o símbolo do retorno da França à guerra. Hitler ficou furioso e o chamou de general rebelde.
Soldados alemães na França ouviram rumores sobre o retorno de de Gaulle e muitos temiam o que isso significava. Para eles, combater britânicos ou americanos era o mesmo. Lutar contra franceses novamente, depois da rendição de 1940, carregava um peso psicológico. Isso mostrava que a França renascia das cinzas. A libertação de Paris em agosto de 1944 consolidou a visão alemã sobre de Gaulle. Os oficiais alemães sabiam que Hitler ordenara destruir a cidade se não pudessem mantê-la. O general Dietrich von Coltitz, comandante alemão em Paris, recusou cumprir a ordem. Quando Charles de Gaulle marchou triunfante pela Champs-Élysées, alemães de toda a Europa viram os noticiários. Para eles foi uma humilhação amarga. A França, que achavam derrotada para sempre, voltou à guerra, tendo Charles de Gaulle como rosto desse retorno. Nos meses finais da guerra, unidades da França Livre, sob o comando de Charles de Gaulle, lutaram na Alsácia, Lorena e até mesmo dentro da própria Alemanha. Os soldados alemães que os enfrentaram notaram sua intensidade. Alguns zombavam de seu equipamento e da dependência dos suprimentos americanos, mas ninguém negava sua determinação. Os alemães perceberam que de Gaulle devolveu o orgulho à França. Após a guerra, generais alemães viam de Gaulle com respeito e ressentimento. Alguns o descartaram como político, não como um verdadeiro general, mas outros admitiram que sua resistência foi fundamental. O general Blumentritt comentou que de Gaulle deu à França uma segunda chance. Para os alemães, que queriam manter a França subjugada, isso foi uma de suas maiores frustrações. Soldados alemães comuns lembravam-se menos claramente de Gaulle. Para muitos deles, ele era apenas um nome gritado nas transmissões de rádio inimigas ou escrito em panfletos lançados do céu. Mas sentiam sua influência na nova vontade de lutar dos franceses, na ferocidade dos ataques da França Livre e no orgulho dos civis enquanto os alemães recuavam. Para eles, de Gaulle não era tático como Patton nem estrategista como Eisenhower. Ele era um espírito, um símbolo, a personificação da França se recusando a morrer. No final, os alemães consideraram Charles de Gaulle como um homem que havia feito o impossível. Ele havia pegado uma nação derrotada em 6 semanas e, pela força de vontade, restaurado seu lugar entre os vencedores. Eles o odiavam por isso, mas não podiam negar sua conquista. Para eles, ele representava a resistência obstinada da nação francesa, uma nação que eles pensavam estar esmagada, mas que, sob sua liderança, se levantou novamente para revidar. Para os alemães, poucos nomes no alto comando soviético passaram a ter tanto peso quanto o do Marechal Georgy Zhukov. Para a maioria dos soldados da Wehrmacht em 1941, quando começou a invasão da União Soviética, os generais soviéticos eram figuras sem rosto, frequentemente vistos como incompetentes ou marionetes políticas de Stalin. No entanto, em poucos meses essa percepção começou a mudar. Ao fim da guerra, Zhukov era visto pelos oficiais alemães com respeito, medo e como um dos principais responsáveis por sua derrota. O nome de Zhukov começou a circular amplamente nos relatórios alemães durante a Batalha de Moscou, no fim de 1941. A Operação Barbarossa levou a Wehrmacht até os portões da capital soviética, e os generais de Hitler acreditavam que um último avanço encerraria a campanha. Foi aqui que Zhukov, chamado da frente de Leningrado, assumiu o comando das defesas soviéticas. A inteligência alemã interceptou rumores de um novo comandante que havia reorganizado a defesa com energia implacável, lançando divisões siberianas recém-formadas na luta. Para os soldados do Grupo de Exércitos Centro, o repentino endurecimento da resistência soviética em dezembro de 1941 foi chocante. Ao invés de colapso, enfrentaram contra-ataques sob nevascas, com apoio de tanques e nova artilharia. Sobreviventes alemães da campanha de inverno admitiram que a contraofensiva de Zhukov destruiu sua confiança na vitória inevitável. O Marechal Günther von Kluger, comandante do Grupo de Exércitos Centro, afirmou após a guerra que a defesa soviética de Moscou por Zhukov foi a primeira grande decepção da campanha. As avaliações alemãs sobre Zhukov em 1942 ficaram mais detalhadas. Oficiais de inteligência da Wehrmacht começaram a coletar informações sobre os comandantes soviéticos, e a reputação de Zhukov, por sua rigidez e disciplina, tornou-se bem conhecida.
Ele era visto como um homem totalmente leal a Stalin, disposto a sacrificar um número enorme de homens para alcançar seus objetivos. Para muitos oficiais alemães, isso confirmava sua crença de que os comandantes soviéticos se importavam pouco com a vida humana. No entanto, o que os deixava inquietos era a habilidade de Zhukov em coordenar forças imensas com habilidade cada vez maior. Ao contrário das ofensivas soviéticas anteriores, que muitas vezes eram mal organizadas e facilmente repelidas, as operações de Zhukov demonstravam um senso crescente de timing e concentração. Em Rozhiev e nos contra-ataques ao longo da frente central, os alemães notaram a persistência dos ataques de Zhukov. Mesmo ao fracassar, mostravam um inimigo que aprendia com derrotas. Em Stalingrado, no fim de 1942, Zhukov teve papel decisivo para os alemães. Junto ao general Vasilevsky, ele planejou e comandou a Operação Urano, o cerco que capturou o 6º Exército Alemão. Oficiais alemães dentro do bolsão em Stalingrado lembraram da súbita erupção dos ataques soviéticos sobre os flancos romeno e italiano que esmagaram seus aliados com força devastadora. Manstein, que mais tarde tentou aliviar o bolsão, escreveu em suas memórias que Zhukov entendia de massa e entendia de surpresa. Para os soldados alemães, o cerco mostrou de forma clara que os soviéticos eram resilientes e capazes de grandes manobras operacionais. Oficiais capturados relataram que identificaram a estratégia de Zhukov, embora Stalin recebesse o crédito nos relatórios soviéticos. A Batalha de Stalingrado mudou como os alemães falavam dos generais inimigos. Zhukov deixou de ser visto como um burocrata e passou a ser reconhecido como um estrategista capaz de orquestrar sua destruição. Em 1943, quando a Frente Oriental se estabilizou antes das grandes batalhas de verão, Zhukov foi reconhecido pelos alemães como um dos principais comandantes de Stalin. Seu papel na preparação da defesa em Kursk chamou atenção especial. A inteligência alemã soube que ele aconselhou Stalin em 1943 a não atacar prematuramente, mas esperar os alemães se desgastarem antes de contra-atacar. Essa paciência era rara no planejamento soviético, geralmente marcado por ofensivas imprudentes. O marechal Walter Model, que comandou parte do ataque alemão em Kursk, observou frustrado que as defesas soviéticas tinham profundidade e detalhamento excepcionais, com minas, trincheiras e fortificações ocultas que enfraqueciam os panzers alemães. Soldados alemães relataram que lutar no saliente era enfrentar uma fortaleza em escala inimaginável. A minuciosidade defensiva foi atribuída à habilidade organizacional de Zhukov. Com a contra-ofensiva massiva do Exército Vermelho, que recuou os alemães, a impressão se consolidou. Zhukov os antecipou e orquestrou seu fracasso. Nenhuma campanha trouxe a Zhukov mais reconhecimento entre oficiais alemães do que a Operação Bagration, no verão de 1944. Na ofensiva, o Exército Vermelho destruiu o Grupo de Exército Centro, aniquilando divisões alemãs e varrendo a Bielorrússia. Os sobreviventes alemães comentavam atônitos sobre a dimensão do ataque. Um oficial comentou que foi a maior derrota já sofrida pelo exército alemão. A precisão com que as forças soviéticas romperam, cercaram e destruíram os alemães indicou um domínio da arte operacional que poucos achavam possível para o Exército Vermelho. Em 1941, Zhukov, que coordenou a ofensiva com Rokossovski e outros, foi visto como a principal figura desse triunfo. Para os generais alemães capturados posteriormente, Bagration era frequentemente citado como prova de que Zhukov havia se tornado um dos principais comandantes da guerra. Quando a guerra chegou à sua fase final, em 1945, a reputação de Zhukov entre os alemães era formidável. Enquanto liderava o ataque a Berlim, oficiais e soldados alemães comentavam sua implacabilidade. Relatavam ondas contínuas de ataques de artilharia e infantaria, esgotando os últimos defensores do Reich. Alguns zombavam do uso soviético da força numérica, mas outros admitiam que Zhukov coordenou a maior batalha urbana da história com determinação. O general Helmut Weidling, comandante alemão em Berlim, reconheceu depois que o comando de Zhukov garantiu a rápida queda da cidade, apesar da resistência alemã fanática. Para os soldados comuns presos nas ruínas, o avanço do Exército Vermelho sob o comando de Zhukov parecia uma maré imparável.
Interrogatórios pós-guerra com generais alemães revelaram a complexidade de suas opiniões. Zhukov era respeitado por comandar grandes exércitos e acertar no momento das ofensivas. Eles reconheceram que suas vitórias em Moscou, Stalingrado, Kursk e Berlim o marcaram como um dos grandes comandantes da guerra. Ao mesmo tempo, eles criticavam sua dependência de ataques em massa e das pesadas baixas, contrastando-o com os generais alemães, que se orgulhavam de manobras e economia de forças. Mesmo assim, essas críticas tinham um tom de admiração relutante. Zhukov alcançou resultados e era isso que importava. Para os soldados alemães comuns, o nome de Zhukov muitas vezes passou a simbolizar o próprio alto comando soviético. Poucos conheciam seu rosto, mas muitos ouviam seu nome em boatos e relatos. Para eles, Zhukov significava as ofensivas massivas que destruíam suas posições, os bombardeios de artilharia intermináveis e os cercos dos quais raramente escapavam. Nesse sentido, ele era menos um homem do que uma força, a personificação da pressão implacável do Exército Vermelho. No fim, os alemães viam Zhukov como seu oponente mais formidável no leste. Para generais como Manstein e Guderian, ele representava a transformação do exército soviético de um gigante desajeitado em uma máquina mortal. Para Hitler, que temia e desprezava Zhukov, ele era a prova de que o Estado soviético havia encontrado um comandante capaz de igualar e vencer o melhor da Wehrmacht. E para os soldados que enfrentaram suas ofensivas, Zhukov era a sombra por trás de cada grande vitória soviética, o comandante cujo nome marcou a virada da maré. Se Zhukov era o nome mais ligado às ofensivas soviéticas para os alemães, Konstantin Rokossovski era lembrado como o comandante que unia tenacidade e precisão calma, impressionando até seus inimigos. Entre os generais e oficiais alemães capturados e interrogados após a guerra, o nome de Rokossovski surgia frequentemente como um dos líderes soviéticos mais capazes, às vezes até sendo comparado favoravelmente a Zhukov. Para os alemães, ele parecia menos brutal, mais comedido e talvez mais naturalmente talentoso na manobra. Sua carreira se cruzou várias vezes com a Wehrmacht em momentos decisivos, deixando marcas na percepção dos alemães. O primeiro grande encontro dos alemães com Rokossovski foi no inverno de 1941 a 42 nas batalhas ao redor de Moscou. Como comandante do 16º Exército, teve papel crucial ao deter o avanço alemão e depois recuá-lo na contraofensiva soviética. Soldados do Grupo de Exército Centro, já debilitados pelo frio e exaustão, perceberam a repentina coordenação dos ataques soviéticos em seu setor. Diferente dos ataques caóticos anteriores, os contra-ataques de Rokossovski foram planejados e focados nos pontos decisivos. Relatórios divisionais alemães desse período começaram a notar que os ataques soviéticos não eram mais simplesmente ondas humanas cegas, mas esforços concentrados para romper pontos fracos. A habilidade de Rokossovski em manter a pressão, apesar das grandes perdas, reforçou essa impressão. Oficiais alemães viam as operações soviéticas como custosas e desajeitadas, mas admitiam que Rokossovski e outros comandantes aprendiam rápido. No fim de 1942, a reputação de Rokossovski entre os alemães aumentou muito. Como comandante da Frente do Don durante a campanha de Stalingrado, ele foi peça central na Operação Urano, o cerco que prendeu o 6º Exército Alemão. Relatos alemães das linhas de frente descrevem o choque ao ver setores inteiros desmoronarem quase da noite para o dia, quando formações blindadas e mecanizadas soviéticas romperam as defesas de seus aliados romenos e italianos. Para os alemães dentro do bolsão de Stalingrado, a coordenação do cerco foi impressionante. Alguns depois admitiram que subestimaram a capacidade soviética de planejar tal operação. O Marechal von Manstein, responsável por organizar o resgate, escreveu depois que Rokossovski cumpriu seu papel com grande habilidade operacional. Para os generais alemães, não foi o desperdício de vidas esperado dos soviéticos, mas um golpe bem planejado nos pontos frágeis da frente do eixo. Em 1943, em Kursk, Rokossovski voltou a ser citado nos relatórios alemães. Como comandante da Frente Central, defendeu a face norte do saliente contra o 9º Exército do Marechal Model. Os alemães buscavam romper com tanques Tiger e artilharia pesada, mas Rokossovski preparou um sistema defensivo profundo. Soldados alemães, avançando em seu setor, descreveram campos de minas,
trincheiras interligadas e posições antitanque que destruíam seu ímpetu. Depois da guerra, o próprio Model admitiu que Rokossovski antecipou seus movimentos com grande precisão. Oficiais alemães interrogados em cativeiro soviético afirmaram que as defesas de Rokossovski eram as mais formidáveis que enfrentaram na frente oriental. Para muitos, o fracasso em romper Kursk sinalizou que generais soviéticos como Rokossovski haviam atingido plena maturidade em sua arte operacional. A Operação Bagration, no verão de 1944, foi a campanha que mais consolidou o respeito alemão por Rokossovski. Aqui, ele liderou a primeira frente bielorrussa e seu plano surpreendeu até seus superiores soviéticos. Rokossovski propôs um ataque em duas frentes contra o 4º Exército Alemão, atacando tanto pelo norte quanto pelo sul, para criar um vasto cerco. Stalin inicialmente duvidou da viabilidade de tal manobra, mas Rokossovski insistiu, defendendo seu argumento até que Stalin cedeu. O resultado foi uma das maiores vitórias operacionais da guerra. O grupo de exércitos centro-alemão foi aniquilado, perdendo centenas de milhares de homens e corpos inteiros destruídos. Os sobreviventes relataram o ataque como preciso e rápido. Generais capturados admitiram que não esperavam um duplo envolvimento tão sofisticado dos soviéticos. Um oficial alemão observou amargamente que Rokossovski realizou na Bielorrússia aquilo de que um dia nos orgulhamos: a arte do cerco em grande escala. Os alemães que enfrentaram Rokossovski novamente em 1945 encontraram o mesmo estilo calmo e deliberado. Durante a ofensiva do Vistula Oder, suas tropas avançaram rapidamente pela Polônia, surpreendendo os defensores alemães. Relatórios do grupo de exércitos afalavam de pontas de lança soviéticas, avançando com coordenação implacável, contornando a resistência e atingindo profundamente a retaguarda alemã. Em comparação aos ataques frontais e brutais de Zhukov, os métodos de Rokossovski pareciam aos alemães mais flexíveis e alinhados à manobra. Alguns relutavam, mas reconheciam que ele compreendia a guerra de movimento melhor que muitos colegas soviéticos. Quando seus exércitos participaram do ataque final a Berlim, oficiais alemães notaram que ele mantinha a calma e liderava com firmeza, mesmo enquanto o caos tomava conta do Reich. Interrogatórios pós-guerra mostram como generais alemães tentaram classificar Rokossovski. Para muitos, ele era o comandante soviético mais respeitado, unindo visão operacional, disciplina e capacidade de inspirar suas tropas. Para outros, ele simbolizava a transformação do Exército Vermelho de massas brutas em uma máquina profissional. Eles frequentemente comparavam seu estilo ao de Zhukov. Zhukov era considerado implacável e disposto a derrotar o inimigo a qualquer custo, enquanto Rokossovski parecia mais ponderado e adaptável. O general Heinz Guderian, apesar de criticar a liderança militar soviética, reconheceu Rokossovski como comandante habilidoso. Até mesmo Hitler, que desprezava reconhecer o talento do inimigo, teria se referido a Rokossovski como um homem a ser observado cuidadosamente. Entre os soldados alemães comuns, Rokossovski era menos conhecido que Zhukov, mas suas vitórias eram fortemente sentidas. A destruição do grupo de exércitos, centro em 1944, deixou marcas profundas e muitos sobreviventes culpavam o planejamento pelo sofrimento. Para aqueles presos em cercos ou recuando diante de suas ofensivas, Rokossovski personificava o novo modo soviético de fazer guerra, que combinava massa com precisão, desgaste com manobra. Ele provava que o Exército Vermelho não só superou seus desastres iniciais, mas também formou generais à altura ou superiores aos alemães. Para os alemães, Rokossovski deixava o legado de um oponente silencioso, porém mortal. Ele não era tão famoso quanto Zhukov no Ocidente, mas entre seus adversários era reconhecido como um dos melhores comandantes soviéticos. Nas memórias, generais alemães frequentemente o equiparavam a Zhukov como principal arquiteto de suas derrotas. Para quem sobreviveu a Stalingrado, Kursk e Bagration, Rokossovski não era só mais um comandante inimigo, mas alguém cujas decisões destruíram exércitos e mudaram o rumo da guerra. Para oficiais e soldados alemães, Ivan Stepanovich Konev ganhou destaque mais lentamente que Zhukov ou Rokossovski, mas, nos últimos anos da guerra, seu nome era citado com igual respeito e temor.
Minhas primeiras impressões de Konev surgiram no verão catastrófico de 1941, quando o Exército Vermelho vacilava diante do ataque alemão. Como comandante do 19º Exército durante a Operação Barbarossa, as forças de Konev foram pegas nos grandes cercos em Smolensk. Relatórios alemães daquela época o retratavam como apenas mais um general soviético sobrecarregado pela velocidade da Blitzkrieg, incapaz de evitar o colapso de seus exércitos. Interrogatórios de comandantes alemães do grupo de exércitos, centro após a guerra, revelaram que o nome de Konev mal era registrado em suas mentes durante essa fase inicial. Para eles, ele era igual a muitos generais soviéticos eliminados nas primeiras batalhas. Konev sobreviveu e, diferente de muitos colegas, aprendeu. No inverno de 1941 a 42, ele comandou a frente de Kalinin e teve papel central na defesa de Moscou. Os soldados alemães avançando em direção à capital soviética esperavam mais uma vitória fácil, mas no setor de Konev eles encontraram uma resistência inesperadamente determinada. Relatórios do 4º Exército Alemão notaram que as tropas soviéticas, mesmo desgastadas e com poucos suprimentos, seguiam lançando contra-ataques que impediam o avanço alemão. Essa resiliência refletia a liderança de Konev. Diários divisionais alemães citam suas forças pelo nome e comentam sua teimosa recusa em ceder terreno. Para a Wehrmacht, isso mostrou que Konev não era só mais um comandante soviético, mas alguém capaz de manter suas tropas firmes na crise. À medida que a guerra continuava em 1942 e 1943, a reputação de Konev entre os oficiais alemães crescia. Na Segunda Batalha de Kharkov, em maio de 1942, sua frente sudoeste foi derrotada por von Bock e General Paulus. Relatos alemães dessa batalha frequentemente criticavam a imprudência e o avanço excessivo dos soviéticos, incluindo Konev. Muitos oficiais alemães mais tarde lembraram que o consideravam acabado após Kharkov, mas Stalin o manteve. Para surpresa, Konev não só sobreviveu politicamente, mas ganhou ainda mais responsabilidades. Essa resiliência, sobrevivendo ao fracasso onde outros foram purgados, chamou a atenção da inteligência alemã, que passou a considerá-lo um comandante de importância crescente. Na Batalha de Kursk, em julho de 1943, Konev liderou a frente da Steppe, responsável pelo contra-ataque decisivo após o desgaste alemão diante das defesas soviéticas. Oficiais alemães, que mais tarde analisaram a batalha, ficaram impressionados com o enorme volume de reservas soviéticas que Konev empregou. Seus contra-ataques blindados ao sul neutralizaram o que antes era considerado o ataque alemão mais perigoso das forças do Marechal de Campo Manstein. Sobreviventes do 2º Corpo Panzer SS que lutaram em Prokhorovka depois recordaram o enorme número de tanques soviéticos avançando sob comando de Konev. Apesar das memórias alemãs retratarem os blindados soviéticos como rudes e mal manejados, em Kursk reconheceram que os contra-ataques eram coordenados, massivos e cronometrados para aproveitar o auge da força alemã. Para eles, Konev foi um dos principais arquitetos da vitória soviética. Desde 1944, as ofensivas de Konev o tornaram para os alemães de figura marginal à ameaça central. Na ofensiva do Dnieper aos Cárpatos e na operação Lvov-Sandomierz em 1944, seus exércitos romperam as linhas do grupo de exércitos norte da Ucrânia. Relatos alemães descrevem o colapso das linhas de frente sob ataques soviéticos constantes, com blindados avançando pela Galícia e sul da Polônia. Os sobreviventes comentavam com amargura sobre a rapidez e coordenação do avanço soviético, notando que as forças de Konev dominavam operações em profundidade, antes consideradas exclusivas dos alemães. O marechal de campo Walter Model, ao tentar estabilizar a frente, reconheceu que Konev conduziu a ofensiva com maestria, unindo grande poder de fogo e rápida exploração. Para os generais alemães, isso foi uma constatação sóbria. Os soviéticos agora possuíam líderes que podiam orquestrar campanhas na mesma escala que seus próprios melhores comandantes. A reputação de Konev entre os alemães cresceu ainda mais em 1945 com a ofensiva do Vistula-Oder. Sua primeira frente ucraniana avançou rapidamente pela Polônia, surpreendendo os defensores alemães. Relatórios do grupo de exércitos descreviam o colapso de setores inteiros, enquanto as pontas de lança de Konev contornavam pontos fortificados e avançavam profundamente na retaguarda alemã.
Sobreviventes compararam sua velocidade ao Blitzkrieg de 1940, mas com papéis invertidos. Generais alemães depois admitiram surpresa com a precisão de Konev ao cronometrar ataques, lançando-os no auge do inverno, quando menos esperavam. Um oficial disse, enquanto estava em cativeiro, que Konev usou nossos próprios métodos contra nós. Quando a guerra chegou à própria Alemanha, Konev era um dos nomes mais temidos nos círculos da Wehrmacht. Durante o ataque final a Berlim, ele comandou o flanco sul da ofensiva soviética. Os defensores alemães perceberam a rivalidade entre Konev e Zhukov, que corriam para capturar a cidade. Para os alemães presos no caos, não importava qual comandante soviético avançasse antes. Ambos pressionavam implacavelmente. Em interrogatórios pós-guerra, alguns generais alemães admitiram que viam Konev como o mais flexível dos dois, capaz de manobrar e usar força bruta. A tomada de Dresden por Konev e o avanço para a Tchecoslováquia mostraram sua capacidade de liderar grandes operações, mesmo com o Reich em colapso. Oficiais alemães frequentemente colocavam Konev, Zhukov e Rokossovski na mesma categoria de comandantes soviéticos altamente competentes. Eles reconheciam que ele havia superado fracassos iniciais e se tornado um estrategista de considerável habilidade. Alguns o admiravam por sua adaptabilidade. Enquanto Zhukov personificava o desgaste implacável e Rokossovski a precisão nos cálculos, Konev parecia combinar ambas as qualidades, ajustando seus métodos à situação do momento. Heinz Guderian, apesar de desprezar a maioria dos generais soviéticos, reconheceu a habilidade de Konev em operações móveis. O Marechal von Manstein também o viu como peça-chave na transformação soviética de um exército devastado em 1941 para uma potência em 1945. Entre os soldados alemães comuns, o nome de Konev passou a ser associado a ofensivas implacáveis, que não lhes davam descanso. Veteranos das campanhas na Ucrânia e Polônia em 1944 lembravam seus exércitos como uma maré imparável. Para quem defendia a Silésia ou recuava para a Tchecoslováquia em 1945, o avanço de Konev significava cerco ou destruição. Sua reputação não vinha de uma batalha isolada, como Zhukov em Berlim ou Rokossovski em Stalingrado, mas do conjunto de campanhas que destruíram a espinha dorsal da frente oriental alemã. As avaliações alemãs sobre Konev mostravam respeito relutante por um adversário que superou derrotas e alcançou maestria. Sua persistência espelhava a do Exército Vermelho, que sofreu no início, aprendeu com os erros e depois superou a Wehrmacht em manobras. Para os alemães, Konev representava a nova liderança militar soviética do fim da guerra, agressiva, engenhosa e implacável. Entre os comandantes soviéticos que ganharam reputação entre os alemães, Vassily Ivanovich Chuikov se destacou não pelo brilhantismo operacional, como Zhukov, Rokossovski ou Konev, mas por seu comando duro e implacável nas condições mais brutais da guerra. Para os alemães, seu nome sempre esteve ligado a Stalingrado. Foi naquela cidade às margens do Volga que Chuikov surgiu como a personificação da teimosia soviética, um comandante cujos métodos eram rudes, mas devastadoramente eficazes contra a Wehrmacht. As impressões alemãs sobre Chuikov vieram mais das experiências diretas dos soldados que enfrentaram seu 62º Exército nas ruínas de Stalingrado do que de relatos abstratos. Diários do 6º Exército, relatórios de interrogatório e memórias pós-guerra trazem referências às táticas que Chuikov tornou famosas. Defesa em profundidade na cidade, com forças divididas em pequenos grupos em fábricas, apartamentos e porões, e principalmente posicionar suas tropas tão perto dos alemães que o apoio de artilharia e aéreo não podia ser usado com eficácia. Oficiais alemães admitiram depois que esse método, chamado por Chuikov de abraçar o inimigo, neutralizou o grande poder de fogo da Luftwaffe e forçou a batalha a virar uma luta brutal corpo a corpo, anulando as vantagens alemãs em manobra e coordenação. Os soldados alemães na linha de frente pouco conheciam Chuikov, mas sentiam o peso de seus métodos. Relatos de soldados da 71ª e 94ª Divisões de Infantaria descrevem o pesadelo de lutar nas fábricas de Stalingrado,
onde tropas soviéticas surgiam de repente de túneis ou porões escondidos, atacando a queima-roupa antes de desaparecerem novamente entre as ruínas. Comandantes alemães reclamavam que seus homens eram dizimados em uma batalha onde o avanço se media em metros, não quilômetros. Para eles, essa resistência parecia irracional, mas depois perceberam que era parte de uma estratégia do comando de Chuikov. Nos níveis superiores, a inteligência do 6º Exército identificou Trikov durante a batalha como a força principal da defesa soviética. Relatórios apontaram que a resistência do 62º Exército era incomumente tenaz, indicando liderança firme no comando. Após a guerra, oficiais alemães capturados frequentemente recordavam sua frustração de que, apesar de repetidos ataques e enorme poder de fogo, as formações de Trikov nunca colapsaram da maneira que os alemães esperavam. O general Friedrich Paulus admitiu em interrogatórios após a guerra que a defesa soviética de Stalingrado deveu muito à organização e determinação de Trikov. Embora Paulus raramente admirasse seus adversários, admitiu que Trikov manteve seu exército unido sob condições que deveriam tê-lo destruído. Para os alemães, Trikov parecia mais brigão do que estrategista. Seu estilo era direto, brutal e focado na sobrevivência imediata. Oficiais alemães depois o compararam desfavoravelmente a Rokossovski ou Konev em finesse operacional, mas admitiram que, nos limites de Stalingrado, sua abordagem foi adequada. Um veterano da Wehrmacht o descreveu como um general das ruas, cujo comando transformou a cidade em uma fortaleza de escombros que devorava divisões alemãs. Até as tripulações de tanques alemãs, que cruzavam as estepes facilmente, ficaram presas no labirinto urbano de Trikov, vulneráveis à infantaria soviética com coquetéis Molotov e fuzis antitanque disparados de janelas ocultas. A impressão que Trikov deixou nos soldados alemães em Stalingrado durou muito tempo após a batalha. Sobreviventes do 6º Exército cercado relataram na prisão o desespero ao ver os soviéticos liderados por Trikov se aproximando cada vez mais. Eles lembravam da pressão dele. Mesmo com poucos suprimentos e condições desesperadoras, o 62º Exército não recuou. Os oficiais alemães passaram a entender que isso não era um acidente de circunstância, mas sim um estilo de comando deliberado, que exigia resistência até o fim. Após Stalingrado, Trikov seguiu liderando com a mesma tenacidade o 8º Exército de Guardas. As impressões alemãs sobre ele passaram do local ao operacional. Suas forças ficaram conhecidas pela determinação em avançar, frequentemente suportando os ataques durante a ofensiva pela Ucrânia, Polônia e até a Alemanha. Na ofensiva do Vistula Oder, em janeiro de 1945, o grupo de exércitos anotou que as forças de Tchvikov romperam a partir de Magnazu, abrindo as linhas alemãs com um avanço comparado à velocidade do Blitzkrieg original. No cativeiro, oficiais alemães depois refletiram que o exército de Tchvikov era especialista em ataques de desgaste que enfraqueciam as defesas até restar nada. Quando o Exército Vermelho chegou a Berlim, Tchvikov já tinha reputação consolidada entre os alemães. O 8º Exército de Guardas invadiu a cidade junto com a primeira frente bielorrussa de Zhukov. Os defensores alemães na capital lembraram o mesmo estilo de combate que enfrentaram em Stalingrado. Combates corpo a corpo em ruas e ruínas, com tropas soviéticas avançando implacáveis apesar das perdas. Para os alemães, a presença de Trikov indicava que não haveria trégua ou chance de reagrupar, só pressão constante até os últimos defensores serem dominados. Generais alemães interrogados após a guerra às vezes comparavam Trikov a seus colegas. Zhukov era visto como o punho de ferro do Exército Vermelho, Rokossovski como o profissional calmo, Konev como o estrategista flexível. Trikov, por sua vez, era visto como o lutador brutal das ruas, que fazia de cada batalha um Stalingrado. Apesar de alguns oficiais alemães o considerarem apenas um tático, a maioria reconhecia que seu estilo implacável o tornava um dos comandantes soviéticos mais perigosos no nível tático. Sua disciplina rígida e tolerância a grandes baixas faziam com que, sob seu comando, as tropas alemãs enfrentassem batalhas de intensidade extraordinária.
Em retrospecto, as reflexões alemãs sobre Trikov mostram um respeito sombrio. Reconheceram que ele não tinha a finesse de Manstein nem a visão de Zhukov, mas possuía qualidades que o tornavam ideal para a brutalidade da frente oriental. Seus soldados lutavam com a ferocidade que ele exigia de si, e sua liderança convertia defesas desesperadas em triunfos e ataques em avanços decisivos. Para a Wehrmacht, seu nome era inseparável do pesadelo de Stalingrado e da agonia final de Berlim. Isso nos leva ao final do episódio de hoje. O que você achou? Você acha que os alemães foram justos ao julgar os generais aliados, ou discorda disso? Deixe suas opiniões nos comentários. Adoro ler o que vocês pensam. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo mergulho da história da Segunda Guerra Mundial. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.